Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqueles que ainda não foram inscritos, se inscreva, curtem, comentem, compartilhem, isso ajuda bastante na nossa divulgação. Esteja conosco nas nossas atividades, todas as segundas-feiras no Evangelho no Lar, terça-feira Evangelho presencial, todas as terças-feiras também a nossa irradiação e todos os sábados a nossa reforma íntima. Esteja conosco nessas atividades, aqueles que querem assistir de forma presencial, segue o nosso endereço, nosso telefone para contato para qualquer dúvida. Siga-nos também no nosso Instagram e segue também o QR Code da nossa conta para aqueles que querem nos auxiliar financeiramente. Toda a ajuda, todo o auxílio, agradecemos bastante e auxilia bastante. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Querido Mestre, querido Pai, agradecemos a oportunidade desse Evangelho no Lar em nosso lar, a presença amiga dos nossos benfeitores responsáveis por essa atividade e os nossos benfeitores, que possam nos auxiliar, que cada Evangelho transforme as nossas almas e que nos tornemos, pelos ensinamentos de Jesus, um ser humano melhor a cada dia. Convidamos para conosco realizar esse Evangelho todos os nossos irmãos que de forma direta ou indiretamente estão ligados a nós ou à psicosfera do nosso lar, por qualquer motivo que seja, a realizar esse Evangelho também em seu próprio benefício. Agradecemos a presença de todos, agradecemos a oportunidade que o Senhor nos concede da realização desse Evangelho em nosso lar. Que assim seja. Hoje, nossa lição do nosso livro Mestre de Amor, psicografia de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles, é a lição de número 2, em honra do ideal. Estás convocado para a construção de um mundo melhor. Desse modo, penetrarás no mundo a que realmente aspiras. Exalta entusiasmado e não te detenhas. Afasta o verbo da crítica destruidora e defende a concha dos teus ouvidos contra as acusações injustas. Não te deixes atingir pela perseguição gratuita. Só os desocupados dispõem de tempo para inutilidades das defesas inoperantes. Observa a vida dos heróis e dos desbravadores. Todos passaram incompreendidos e desrespeitados. O riso de alguns poucos, arraigados ao ceticismo e à ignorância, de muitos parvos, explodiram, muitas vezes em gargalhadas com que procuravam humilhá-los. A mordacidade, porém, foi vencida pelo vero ideal que eles defenderam e as gerações futuras o confirmaram. 5 séculos antes de Jesus Cristo, Aristarco de Samo já pregava o sistema heliocêntrico. No entanto, não faz muito, Galileu foi constrangido a negar tal verdade. Quando Eratóstenes, com instrumentos rudimentares e primitivos, calculou a circunferência da Terra em 39.690 quilômetros, foi considerado louco. A ciência contemporânea, dispondo dos mais perfeitos aparelhos, mediu essa mesma circunferência, que é de 4.075 quilômetros. Hiparco afirmava que o ano solar era de 365 dias e 1/4, menos 4 minutos e 48 segundos. Foi ridicularizado, comprovou-se recentemente um engano, mas de apenas 6 minutos. Pregando a doutrina do amor universal, Jesus a sós foi crucificado e relegado ao escárnio dos séculos. Todavia, a humanidade do futuro se encarregaria de recuperá-lo para a felicidade dos tempos. Sai a campo. Respeita o tempo
usando-o com propriedade. Valoriza as pequenas coisas positivas, desenvolve as qualidades de serviço pessoal. E não estaciones ante o pessimismo dos derrotistas ou a falsa superioridade dos triunfadores da ilusão. A tua fé te fala de excelência do dever cristão. Não podes temer. Sempre surgirão acusadores pelo caminho e dificuldades repontarão frequentes pela estrada. Integra-te no objetivo da conquista e não pares. Vozes aparentemente credenciadas te acusarão, zombarão do teu caráter. Zurzirão sobre a tua conduta. Não lhe des caso. Embora adereçados e guardados em tecidos custosos, com tênue verniz social, são o que são. Muitos cães usam coleiras preciosas, engastadas de gemas caras, mas continuam cães. Incitado, embora dormisse num palácio e comesse em salvas de prata, não foi além de cavalo. Artifícios não modificam a realidade. Calçado de salto alto não adicionam altura real ao corpo reduzido. Uma baia de cristal e ouro não alteram a qualidade da ração para os animais. Em razão disso, liga-te ao bem legítimo, mesmo que vertas lágrimas de sangue. Difunde a verdade, estimula a ordem, elabora o serviço nobre, conclama ao dever, desculpa a ignorância, ama sempre e insiste nos postulados do cristianismo puro. Há muitos solos a desbravar e muito trabalho a desenvolver em favor do futuro. Sorri e desculpa, fazendo o melhor dos teus melhores esforços e prossegue sempre. E se porventura não atingires o clímax dos teus desejos em forma de contemplação dos triunfos almejados, por tombares nas réfragas rude e necessárias, outros continuarão o teu trabalho, permitindo-te contemplar da esfera melhor, areolado de bênção, as tarefas ontem interrompidas, a se desdobrarem abençoadas por outros corações que seguem resolutos e gratos a teu heroísmo anônimo. Joana aqui nos conclama a honrar um ideal, em honra do ideal cristão em nossas vidas. Ela aqui nos deixa bem claro que muitos que tiveram ideal neste mundo não foram compreendidos, receberam as perseguições gratuitas, foram incompreendidos, desrespeitados, riram deles, receberam o ceticismo, as gargalhadas e as humilhações, o sarcasmo, mas aqueles que tiveram ideal, aqueles que se mantiveram firmes aos seus ideais, não venceram o mundo e não foram compreendidos no mundo, mas foram felizes na realização do seu ideal. E ela diz que a mordacidade, o sarcasmo, porém, foi vencido pelo vero ideal, pelo ideal verdadeiro, que eles defenderam e as gerações futuras o confirmaram. Não foram compreendidos no seu tempo, não foram conclamados na época em que aqui estavam, mas posteriormente foi verificado que o seu ideal era justo e confirmado
a veracidade daquilo que eles diziam. E ela vai mencionar alguns homens da ciência, Aristarco, que falava sobre o sistema heliocêntrico, entre outros, ela aqui menciona que foram ditos como loucos, que afirmaram conhecimentos científicos, mas que pela época em que eles se encontravam, pela parca ciência, pela ciência muito frágil, muito precária que se tinha naquela época, não foram compreendidos, achavam que estavam loucos, não tiveram o verdadeiro reconhecimento. Mas posteriormente, pelos séculos no futuro, hoje a gente sabe o que eles realmente fizeram pela nossa humanidade, o que realmente conquistaram e que estavam corretos no seu ideal. Apesar de não terem tido reconhecimento naquela época, hoje nós os reconhecemos pelo ideal que tiveram na parte científica. Aí Joana então nos diz sobre Jesus, que pregando a doutrina do amor universal, foi sacrificado, foi crucificado a sós e relegado ao escárnio dos séculos. Por muitos séculos, Jesus não foi compreendido, recebeu o sarcasmo e foi até crucificado. A sua doutrina de amor universal era tão incompreensível para aquela época que por muitos séculos não o compreenderam. Mas, todavia, como ela diz, a humanidade do futuro, que agora somos nós, se encarregaria de recuperá-lo para a felicidade dos tempos. Nós, através dos ensinamentos de Jesus e graças à doutrina espírita, hoje compreendemos melhor os ensinamentos de Jesus, o seu sentido mais profundo, mais espiritual, do nosso verdadeiro sentido, no sentido universal, que ela aqui deixa clara a doutrina do amor universal, porque os ensinamentos de Jesus não são apenas para nós, não era apenas para aquele século, não é apenas para o nosso século, são verdades eternas e universais, ou seja, sequer se restringem ao nosso planeta, ao nosso espaço-tempo, ao local em que nos encontramos. São verdades para o nosso espírito, e aqui ela nos convida e nos conclama: sai a campo. Respeita o tempo usando com propriedade, para que nós, todo o tempo que nós aqui estivermos a campo, no nosso planeta reencarnado, nos utilizemos desse tempo para nossa própria evolução. Valorize as pequenas coisas positivas, valorizando cada momento da nossa existência. Desenvolva as qualidades de serviço pessoal, desenvolvendo as nossas virtudes, desenvolvendo o nosso espírito, as nossas qualidades no serviço pessoal, no nosso próprio aprimoramento. Não estaciones, não deixe de evoluir, não deixe de progredir, não fique paralisado ante o pessimismo dos derrotistas. Antes, aqueles que não compreendendo a excelência de Jesus, não compreendendo seus ensinamentos, paralisam, ou a falsa superioridade dos triunfadores da ilusão. Ou aqueles que ainda não compreendem os ensinamentos, pois se encontram presos nas ilusões. A tua fé te fala da excelência do dever cristão. E aqui ela nos diz que todo cristão tem um dever. A tua fé te fala da excelência do dever cristão. Não podes temer. E ela diz que nós não devemos temer ser cristão, que não podemos temer os nossos deveres cristãos, porque
A nossa fé é a nossa ferramenta, o nosso mecanismo de auxílio, para que nós consigamos com excelência cumprir esse dever. Sempre surgirão acusadores pelo caminho, que dificuldades repontarão frequentes pela estrada. E aqui Joana, mais uma vez, muito clara, lúcida nos seus ensinamentos, sempre nos alerta a não ficarmos esperando deste mundo maravilhas, ser feliz deste mundo, nada que venha deste mundo de forma sempre positiva, como se a gente vivesse num mundo de ilusão. Isso é para os triunfadores de ilusão, não para nós, para o cristão. O cristão tem que saber exatamente o que espera dele neste mundo. E é uma conquista pessoal. E para que nós conquistemos a nossa evolução, esse lado espiritual nosso, passaremos por muitas dificuldades. Muitos acusadores pelo caminho se acusaram ao nosso mestre, aquele que nos trouxe o conhecimento. Hoje em dia vemos os benfeitores, os grandes médiuns, sendo acusados pelo caminho que dirá a nós, aqueles que somos muito pequenos ainda. Reportarão frequentes pela estrada, então espere, porque sempre terão. Integra-te no objetivo a conquistar e não pares, para que a gente foque no nosso ideal. Qual é o nosso ideal? Nossa evolução, nosso aprimoramento, foque nele, integra-te dele, faça parte dele, se aproprie dele no objetivo da conquista e não pares, na conquista pessoal. Vozes aparentemente credenciadas te acusarão. Aqueles que ainda não conseguem fazer essa realização interna dentro de si, te acusarão. Isso é normal. Zombarão do teu caráter. Se zombaram de Jesus, imagina de nós. Zombarão sobre a tua conduta, sobre a sua forma ética, moral e justa de ser. Não lhes des crédito. E aqui ela diz, não fica perdendo tempo com isso. Não dê crédito a essas pessoas, a essas situações. Embora adereçados e guardados em tecidos custosos com tênue verniz social, são o que são. E aqui ela diz, embora tenham uma aparência, um verniz social, embora tenham tecidos custosos, tecidos caros, embora aparentemente pareçam pessoas credenciadas, pessoas de moral, de conduta, adereçados e guardados em tecidos custosos contendo verniz social, são o que são. Embora as aparências, embora pareçam ser diferentes, são o que são. Não é esse verniz social que modifica a nossa essência. E ela diz que muitos cães usam coleiras preciosas, engastadas de gemas caras, mas continuam cães. Que não é o adorno que a gente se utiliza, que não é a coleira do animal, a coleira do cão, que deixa ele melhor do que ele é, que modifica a essência do cão. Não é um adorno que eu coloco que me faz melhor. Incitado, embora dormisse num palácio e comesse em salva de prata, não foi além de cavalo. Artifícios não modificam realidades. Calçados de salto alto não adicionam altura real ao corpo reduzido. Uma baia de cristal em ouro não altera a qualidade da ração para os animais. Então aqui ela está dizendo que não é o que eu visto, não é como eu me porto, não é o que eu aparentemente demonstro, que me faz ser diferente do que eu realmente sou. Não é não é a maquiagem que eu uso, não é como eu quero que as pessoas me vejam
não é esses adornos, não é um sapato, que ela diz assim, um sapato alto, colocar num pedestal, elevar alguém de uma forma não moral, não torna aquela pessoa mais elevada do que ela realmente é. Não são as coisas que cria-se que faz com que realmente o espírito se eleva. Não são os títulos que credenciam ninguém. Não é a forma como eu vivo, não é onde eu vivo, não é o que eu faço, não é como eu me visto que me transforma. Em razão disso, liga-te ao bem legítimo. Liga-te ao que é realmente bom. Liga-te aos ensinamentos de Jesus, ao bem legítimo, aquilo que Jesus nos trouxe, mesmo que vertas lágrimas de sangue. E é muito dura essa fala dela, porque ela fala assim: não interessa o que falarem a você, não interessa o que fizerem a você, liga-te. O seu espírito tem que ligar na sua verdadeira essência, você tem que se ligar a Deus, ao bem legítimo, aquilo que é realmente bom, Deus, mesmo que vertas lágrimas de sangue. Porque nesse mundo, infelizmente, nós verteremos muitas vezes lágrimas de sangue, porque o nosso mundo ainda é injusto. Mas ela diz: difunde a verdade. Trabalhe sempre, difunde a verdade, divulga a verdade, diga a verdade, estimula a ordem. Trabalhe para que a ordem seja estabelecida, para que haja ordem. Elabora o serviço nobre. Crie trabalhos que sejam nobres, que te elevem a sociedade, que auxiliam uns aos outros, que auxiliam os irmãos. Conclama ao dever. Diga a todos, auxilie, mas não convida ao dever, convidando a si mesmo, sendo exemplo. Aí, desculpa a ignorância, porque muitas vezes nós encontraremos dificuldades no caminho, empecilhos no caminho, pela ignorância de muitos dos nossos irmãos. Então ela diz: desculpa essas ignorâncias. Elas são comuns no mundo em que nós nos encontramos, onde ainda há muita ignorância, onde grande parte da maldade também é feita pela ignorância. Ama sempre e insiste nos postulados do cristianismo puro. Então ela diz que nós temos que amar em todas as situações, amar sempre indistintamente a todos os nossos irmãos, amar infinitamente, amar sempre, tudo, e insistir, estar sempre, persistir nos postulados do cristianismo puro, que foi aquele cristianismo que Jesus nos trouxe, o cristianismo verdadeiro, na sua essência cristã, que aqui ela fala sobre o amor universal. Há muito solo a desbravar e muito trabalho a desenvolver em favor do futuro. Nós hoje sabemos que o mundo ele não se transformará num paraíso da noite para o dia. Ele se transforma à medida que nós formos trabalhando nesse solo, trabalhando nessa seara, nessa messe que Jesus nos convida. Nós temos que desbravar esse solo, nós temos que trabalhar, temos que conquistar o bem aqui na terra, temos que divulgar o bem. Há muito solo, há muitos lugares, há muitos
países, há muitos locais para que o ensinamento de Jesus seja difundido a todos. Para no futuro nós tenhamos um mundo de regeneração, um mundo melhor. Sorri e desculpa. Ela mais uma vez falando para que nós desculpemos. E sorri, porque a vida é bela e nós temos muitos motivos para sorrir, fazendo o melhor dos teus melhores esforços. Nem que você tenha que sorrir e desculpar, se esforçando ao máximo nos melhores dos seus esforços, porque nós temos que prosseguir sempre. E ela coloca, prossegue sempre. E se porventura não atingires o clímax dos teus desejos, se porventura não conquistar tudo o que quer, não evoluir o quanto quer que evolua, não fazer os trabalhos ao máximo que gostaria de fazer, em forma de contemplação dos triunfos almejados, por tombares nas réfragas rudes e necessárias, os desencarnes, outros continuarão o teu trabalho, permitindo-te contemplar na esfera melhor, areolado de bênção, as tarefas ontem interrompidas e se desdobrarem abençoadas por outros corações que seguem resolutos e gratos ao teu heroísmo anônimo. Então ela fala que não é interessante, não importa que nós sejamos reconhecidos pelo nosso trabalho, que nós não conseguimos conquistar tudo aquilo que nós quisermos conquistar. Nós não conseguiremos o nosso máximo ainda. Se porventura não atingir o clímax dos teus desejos, não conquistar tudo aquilo que desejava conquistar, fazer, realizar, não tem problema. Outros continuarão. Outros farão aquilo que continuarão seu trabalho, partirão do ponto em que você partiu, em que você deixou. Então, os heróis anônimos. E graças hoje esses heróis anônimos é que nós temos esse ensinamento belíssimo, os ensinamentos de Jesus. Graças aos primeiros cristãos, ao seu heroísmo, ao seu trabalho anônimo, porque muitos deles, não sabemos sequer o nome, não temos nada sobre a sua identidade, não sabemos quem eram, aqueles que morreram nas arenas, aqueles que iam receber os ensinamentos nas catatumbas, nós não conhecemos os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, mas foram aqueles que trouxeram os ensinamentos de Jesus, os cristãos do cristianismo puro. E graças a esses nossos irmãos hoje abençoados, que pela mediunidade com Jesus trazem esse belíssimo conhecimento para a gente, Divaldo Franco, um deles, que trouxe aqui para nós esse livro maravilhoso, que nós prosseguimos o seu trabalho, que ele interrompeu pela desencarnação, mas está lá, a Mansão do Caminho, por exemplo, continuando o trabalho que ele deu início, agora com outras mãos, graças ao seu heroísmo e de muitos outros heróis do cristianismo. Muito bela essa lição para fazer a gente repensar, a gente pensar em honrar o nosso ideal, em honrar os ensinamentos de Jesus, em ser cristão independente de críticas ou elogios, independente de reconhecimentos ou não, independente de todas as dificuldades que a gente passar no caminho, que passar nas nossas vidas, para que a gente sempre veja e valorize as pequenas coisas positivas. E que a gente realmente saia a campo
e a gente are o campo principalmente do nosso coração, que a gente trabalhe bastante, que a gente se modifique por esses ensinamentos, que esse seja o nosso ideal e que a gente possa honrar a oportunidade dessa reencarnação para nossa modificação, para que nós consigamos lá do mundo espiritual ver o trabalho que realizamos, não só aqui na Terra, mas em nós mesmos, dentro daquilo que nós nos propusemos a realizar. Ainda que a gente não saia no clímax, não atinja o clímax dos nossos desejos, que não evoluamos, que não contemplamos esse triunfo almejado na sua essência máxima, naquilo que a gente queria com total êxito, que nós consigamos nos esforçando no nosso máximo para conquistar esse ideal. Ainda que não conseguimos fazer com que todo ele se desenvolva, se chegue realmente à conclusão, que nós possamos nos esforçar ao máximo para que nós consigamos ver as bênçãos que realizamos em nós mesmos e nos corações, que graças ao nosso trabalho de divulgação também se tornaram sementes, se tornaram esse solo produtivo na divulgação do cristianismo, na divulgação do Evangelho de Jesus. Que possamos ficar com essa reflexão, que o nosso ideal seja sempre no bem, que o nosso ideal seja sempre estar com Jesus. Fechar os nossos olhos, então, para a nossa oração. Querido Mestre, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais esse Evangelho em nosso lar. Agradecemos imensamente aos nossos benfeitores pelo auxílio, pelo amparo, pela intuição, pela inspiração que recebemos, pela compreensão, pelo entendimento da lição. Que possamos nos utilizar desses conhecimentos, desse ensinamento, para nos transformar, para modificar aquilo que desejamos modificar em nós e tornar-nos a cada dia, a cada oportunidade, a cada evangelho, um ser humano melhor, mais próximo dos ensinamentos de Jesus. Que possa, nesse instante, fluidificar a água dos nossos irmãos que nos ouvem, realizando a limpeza psíquica nos seus lares, auxiliando a todos os nossos irmãos que de forma direta ou indiretamente estão ligados a esses lares e que necessitam de amparo, de socorro, de esclarecimento. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade do Evangelho em nosso lar. Que assim seja. Uma excelente noite a todos, uma semana maravilhosa. Espero a todos até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Um grande abraço e até lá.